Olá a todos e a todas que nos acompanham aqui no Flash Talks. Eu sou a Alana Azevedo, diretora de Pessoas e Cultura aqui da Flash. Estamos em mais um Flash Talks. Dessa vez vamos falar sobre recrutamento de talento em tecnologia. E para brilhar esse tema, é um tema que todo mundo fica sempre ansioso por isso, seja porque está ouvindo isso do ponto de vista de candidato de mercado, ou porque está ouvindo do ponto de vista de RH e desafios, né, que a gente tem aqui nas organizações. Para brilhantar esse tema, eu vou chamar a Patrícia Pugas, diretora executiva de gestão de pessoas na Magazine Luiza. Olá, Patrícia! Olá, Lana! Olá a todos e a todas também, um super prazer estar aqui com vocês, super obrigada aí pelo convite da Flash, tenho certeza que vai ser uma conversa, sobretudo, muito gostosa. Tema bom, a gente conversa bastante e é sempre muito produtivo, né, Lana? Então, tenho certeza que vai ser muito bom. É verdade, Patrícia. É um tema muito interessante aqui para o nosso público, né, que nos ouve. Normalmente, a gente trabalha aqui com os dois lados, né? Tem o pessoal que é o candidato, que está no mercado, que quer buscar uma oportunidade numa empresa, trabalhar a sua carreira, e tem também os RHs que nos acompanham aqui, pessoas que trabalham em todo esse ecossistema de gestão de pessoas, que também têm interesse nesse tema. Então, ele é bastante amplo e rico mesmo para a gente discutir. Sem dúvida, diversos temas aí, das mais diferentes ordens para a gente conversar, discutir e se aprofundar, não é verdade? Exatamente. Então, já vou começar aqui falando de tendências, né? Como é que a gente está hoje no mercado. O RH tem, né, uma grande responsabilidade em recrutar os candidatos para as vagas abertas nas companhias. E a gente trabalha aí com múltiplas camadas de avaliações, seja de soft skills, de hard skills, enfim, de experiência que as pessoas trazem, técnicas comportamentais. Então, a gente tem que olhar todas essas camadas, todas essas histórias que chegam para a gente. E cada vez mais tem ferramentas tecnológicas para nos ajudar, tanto ao candidato quanto aos RHs, a nos adaptar e chegar mais próximo possível desse perfil aderente às organizações. E aí eu queria ouvir de você, Patrícia. Na sua opinião, quais as principais tendências de recrutamento em tecnologia? Bom, eu acho que tem algumas coisas aí que a gente precisa considerar, né? Sim, eu acho que... eu costumo dizer que recrutar é, sem dúvida, uma das tarefas mais difíceis do RH, né? E do RH não, dos gestores em geral. Por quê? Porque eu não acredito que tem profissional bom e ruim. Eu acho que tem o certo e o errado. O certo está no lugar certo e o errado está no lugar errado. O difícil é você achar, e é o grande desafio, você achar o profissional certo para aquela organização, para aquela posição. E, com toda certeza, todas as ajudas são bem-vindas. Todos os sistemas, metodologias, tendências são sempre muito bem-vindas. Falando assim, mais genericamente, eu acho que a principal delas é a questão, e que cada vez mais tem se consolidado, a questão de fit cultural. Eu acho que todas os formatos e os caminhos que nos possibilitem entender melhor o fit cultural do candidato à organização é algo que hoje é muito tendência e, de fato, a gente tem que buscar cada vez mais. Por quê? Porque, realmente, as organizações precisam ter pessoas que se identifiquem com o seu propósito, que se identifiquem com seus valores, que se identifiquem com a sua proposta de valor. E, aliás, a palavra de ordem é flexibilidade mesmo, flexibilidade em todos os aspectos. E aí, necessariamente, passa a flexibilidade pelo modelo de trabalho, passa a flexibilidade pelo modelo de remuneração, pelo modelo de benefícios, pelo modelo de gestão, né? Porque acho que essa questão do ajuste do profissional à empresa, conciliando com as necessidades e com os desejos desse profissional, isso é muito fundamental, não só na atração, mas também na retenção desses talentos. E outras tantas coisas que a gente vem observando hoje, não é verdade, Alana? A questão do foco muito que se tem hoje e cada vez mais nas habilidades, né? Nos skills, muito mais do que no próprio CV. Hoje, muitas vezes, as vagas não exigem uma formação X, Y, Z na faculdade A, B ou C, mas exige sim o conhecimento, até em função
do traço muito próprio desse público, que é o autodesenvolvimento, ser autodidatas, né? Então, muitos deles realmente se autodesenvolveram e sem necessariamente ter passado por uma educação formal em determinados aspectos. E outra coisa que a gente vê, até nessa linha, e até em função dessa necessidade de mercado, nem sempre encontrar esses talentos prontos, é o educational recruiting. É exatamente quando a gente recruta as pessoas para formar. E essa formação, ela tem outros aspectos muito interessantes, porque você forma no técnico, e aí você forma na técnica específica que você tem a demanda, mas também você forma na cultura, no comportamental, nos traços que você necessita enquanto organização. E essa característica de você recrutar para formar, ela também tem incentivado uma outra tendência, e que eu vejo como uma coisa cada vez mais estabelecida, que é exatamente a questão dos recrutamentos internos, da valorização do público interno. Porque como você recruta para formar, você termina recrutando muito na base. E o desenvolvimento dessas pessoas dentro da própria organização vai gerando esse movimento, que, aliás, é algo também bastante relevante quando a gente fala de atração de talentos e até de retenção de talentos, que é exatamente as possibilidades de carreira, a possibilidade de crescimento, a possibilidade de desenvolvimento. Então, acho que, para a gente começar, já temos aí algumas coisas relevantes para conversar. Um tema polêmico agora, hein, Patrícia? Já adianto, né? As empresas brasileiras, você já chegou a falar um pouco disso aqui, estão perdendo pessoas para o mercado internacional, né? Pessoas tech para o mercado internacional. Tem os salários em dólar ou em euro, que a gente sabe que tem uma diferença cambial para o real e uma dificuldade aí das empresas brasileiras em concorrer com esses mercados. Na sua visão, salários maiores é o que os talentos de tecnologia estão buscando hoje em dia? Há outros fatores envolvidos nisso, além do monetário? E por que a gente está perdendo tanto talento para empresas estrangeiras? Queria ouvir um pouco a sua experiência sobre isso. A gente, não necessariamente, a gente tem que falar de salário, a gente tem que falar de remuneração. E quando a gente fala de remuneração, a gente tem que falar de total compensation. E o total compensation, você tem que observar tudo. Você tem que, sim, observar o salário, mas você tem que observar, o salário mensal, mas os incentivos de curto prazo, os incentivos de longo prazo. Você tem que observar os benefícios, né? Benefícios é uma coisa, assim, super relevante. Até falei dessa questão de como é valorizado, né? Como é valorizado essa questão de você também conseguir ajustar algumas questões da sua demanda àquela necessidade daquela empresa, né? E além desses aspectos de salário, de remuneração, de benefícios, desse total compensation, a gente tem também todos os aspectos dos intangíveis, né? Então, um dos principais, nós chegamos a comentar rapidamente, é a questão, por exemplo, da identificação com propósito. É muito importante, e nesse público a gente vê isso de uma forma muito intensa, como eles precisam, né? Como as pessoas precisam, de uma forma geral e em específico deles, se conectar com o que está... o resultado do trabalho, né? Para que aquele trabalho é feito? O que é que ele está construindo? O que é que aquela empresa está propondo? Qual é a proposta dela como um todo em relação ao que eu comentei, por exemplo, em relação à diversidade, em relação ao posicionamento social dela? Então, isso, por exemplo, são benefícios intangíveis que são muito relevantes e que muitas vezes falam muito mais do que salário. A liderança, ter uma liderança inspiradora é algo extremamente importante. Ter oportunidade de crescimento, muitas vezes também é muito mais importante que salário. Muitas vezes eu vejo gente deixando de ganhar mais para ganhar menos, porque percebem que naquele local que ganharam menos, tem uma oportunidade de carreira que podem seguir com mais intensidade, se desenvolver mais. Oportunidade de aprendizado é algo também muito relevante. Clima organizacional. Olha quantos benefícios intangíveis que podem ser diferenciais competitivos enormes quando você vai, inclusive,
para uma base de comparação com salários em moeda estrangeira e coisas do gênero, né? E, por fim, a própria flexibilidade. E aí eu estou falando de flexibilidade de uma forma geral, né? Aliás, eu acho que não é à toa, né? Porque o Flash tem tudo a ver com flexibilidade, mas é de uma forma geral, porque é flexibilidade de modelo de trabalho, é flexibilidade de benefício, é flexibilidade de modelo de gestão. Hoje, essa questão da personalização, ela é muito relevante. E esses, sim, são diferenciais competitivos significativos, às vezes mais importantes que salário. E vamos avançar aqui um pouco mais. Como vocês vêm trabalhando a retenção de talentos tech dentro desse combo como um todo? Indiscutivelmente, eu vou ter que voltar a algumas questões pelas quais a gente passou. Talvez a principal delas, eu sou até um pouco chata quando eu fico falando disso, mas é a questão de fit cultural, né? De alinhamento com o propósito. Porque é muito difícil você reter alguém que não se identifica com a proposta. Você não consegue viver aquilo todos os dias, porque o trabalho, você passa muito mais tempo, às vezes, no trabalho do que em casa, né? Você convive muito mais dentro da empresa, quer fisicamente, quer virtualmente, do que com seus próprios contatos, sua própria família, seus próprios amigos. Então, você ter esse alinhamento cultural, você acreditar no propósito da empresa, você acreditar no valor dos valores da empresa, você acreditar no jeito de ser e fazer da empresa, é fundamental. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em retenção, na verdade, numa etapa antes, é na atração. Como a gente traz para dentro da empresa pessoas culturalmente alinhadas. Então, eu acho que a primeira etapa da retenção está na atração. E eu acho que esse é um desafio. Então, acho que a primeira coisa que a gente faz aqui é isso, a gente se dedica muito. Todo o nosso recrutamento, ele é feito com base em comportamental, porque o técnico, hoje em dia, é muito fácil você descobrir se a pessoa sabe ou não sabe, fez ou não fez, teve ou não teve a experiência. Mas o comportamental, isso é uma coisa muito relevante. Então, nosso recrutamento é todo feito com base em valores, que são exatamente os valores da organização, e o nosso processo de entrevistas, o nosso processo inicial de aproximação, todo passa por, primeiro, apresentar para o candidato quem nós somos, né? Porque há muito tempo recrutamento deixou de ser via de mão única, não existe, é via de mão dupla. Eu quero o candidato tem que me querer, né? Como empresa. Então, a gente precisa realmente apresentar. Então, a gente se apresentar e também tentar entender deste profissional como ele vai se adaptar aqui dentro. Então, eu acho que esse é um dos grandes aspectos de retenção. E agora a gente vai para um bloco aqui que é muito divertido, que é o nosso ping-pong, Patrícia, que é a ideia da gente enumerar, para quem está assistindo aqui a gente, trazer agora em formas de tópicos, 3 principais tendências que precisam ser observadas no mundo tech. Bora lá construir essa brincadeira aqui? Queria que você elencasse as 3 principais tendências que você vê nesse mercado. Eu acho que a primeira grande tendência é que não dá para escapar Anywhere Office, né? Hoje, essa questão da flexibilidade. Eu vou voltar de novo, porque eu acho que o Anywhere Office é um simbolismo de algo maior, que é a flexibilidade como um todo, e eu acho que eu já passei um pouquinho por isso. Sem dúvida nenhuma, um outro aspecto, eu também já comentei, fit cultural, né? Não dá para ter pessoas desalinhadas, desconectadas, descrentes, não dá, né? Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que o terceiro é difícil escolher 3, viu? Mas vamos lá, eu acho que o terceiro, eu acho que eu vou colocar aqui habilidades em primeiro lugar. Esse eu acho que a gente ainda não está tão evoluído, não, tá? A gente, às vezes, ainda se pega um pouco, olhando muito para currículo, olhando muito para formação para educação formal, mas eu acho que também é uma tendência forte. Habilidades em primeiro lugar, né? Quanto aquela pessoa se desenvolveu, se autodesenvolver, tem capacidade de continuar se desenvolvendo. Eu acho que isso também é uma grande tendência. Gente, eu poderia ficar aqui horas falando sobre esse tema,
super gostoso. E a contribuição da Patrícia que foi muito legal. Deu para a gente conseguir ver de forma ampla, né, o quanto esse tema é rico e a atenção que a gente precisa ter a um tema tão complexo e importante como esse. Muito obrigada aí pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês e eu espero que tenha deixado aí alguma contribuição. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, tchau. tchau.